Fala galera, 100%, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia com quem? Professor Luiz Carlos, hein? Essa aula de hoje também fundamental para você aí que quer prestar um concurso público, quer terminar o ensino médio ou fazer uma prova de vestibular ou até mesmo o Enem, beleza? Introdução à Ecologia. Introdução à Ecologia. Já vimos também a aula sobre meio ambiente, que é de fundamental importância para fazer o gancho com essa aula. Se não viu, dá uma corrida lá na aula anterior para você assistir, hein? Vamos então falar sobre ecologia. Massa? Já anotaram aí no caderno? Lápis e caneta na mão, importantíssimo. Se você quiser também trabalhar com mapas mentais, esquemas, resumos, me manda, eu posso conferir para você, não tem importância não, eu estou aqui aberto ao diálogo. Competência de área 3, é o que a gente vai trabalhar lá dentro da matriz curricular, hein? Associar intervenções que resultam em degradação, conservação ambiental, olha o nome aí novamente, ambiente, a processos produtivos, sociais e a instrumentos ou ações científicos tecnológicas. Até mesmo a Embrapa trabalha muito com isso, né? Um avanço técnico-científico na qual eu trabalhei na minha época de faculdade, foi analisar o crescimento do feijão. Professor, mas isso tem a ver comigo? Veja bem, se você avalia o crescimento do feijão e consegue fazer com que ele produza mais rápido, aumenta a produção, consequentemente diminui o preço do produto. A lei da oferta e da procura, lembra disso também? Lá nas outras aulas de atualidade, geografia, história. Então, a produção ali do feijão pode ser aumentada modificando biologicamente ele pelo seu DNA. Mas também vai ser um assunto das próximas aulas. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais. Gosto e vou citar aqui para você a frase: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Valores energéticos, matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos, físicos ou neles envolvidos. E esse energético não é aquele que você toma não em casa. Tá pensando em energético aí para ir para farra? Não, vem para estudar aqui primeiro. O seu foco é passar adiante, seu foco é conseguir uma vitória na sua vida. Depois você comemora aí. Então, energético aqui significa fluxo de energia, que nós vamos ver nas pirâmides ecológicas. Nossa, professor, pirâmide para mim era só do Egito. Nós temos as pirâmides dentro da biologia. Olha que questãozinha interessantíssima para a gente começar a nossa aula aqui, de 2011. Né? Lembra da linguagem não verbal, trabalhada pelo seu professor aí de literatura, seu professor de interpretação textual ou seu professor de redação? Olha aqui, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Professor, mas eu não sei o que é cadeia alimentar. Calma, relaxa, você vai aprender nessa aula. Vai aprender certeza. Vem aqui comigo. Tem um rapaz com uma lança querendo caçar quem? O tigre. Tem o tigre, no caso aqui, ou um leão, um felino, querendo comer quem? O rapaz. E tem o urubu pensando, se os dois morrer, ou se um morrer, eu vou me alimentar dos dois. Numa questão igual a essa, que está disponível nesse site aqui, para vocês, né, essa imagem, nós observamos aí onde um vai se alimentar de outro. Suponhamos que o rapaz se alimentasse do matinho aqui que eu desenhei para vocês, da grama. O rapaz comeu a grama. O leão comeu o rapaz. A grama aqui seria consumidor ou produtor? Seria decompositor? É isso que você precisa aprender nessa aula. Então vamos ver o que a questão quer da gente aqui. Ó. Suponha que na cena anterior, a apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas. Ele comeu uma maçã, por exemplo. Vamos desenhar aqui a maçã. Então, ele comeu uma maçã. E grãos, e conseguiu coletar. Então ele comeu lá semente de milho, por exemplo. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, então vou desenhar aqui do meu lado, ó. Vamos supor que isso aqui seja o tigre, tá?
Mas você viu lá, ó, o tigrão aí, vai comer o cara. Então, eu comi a maçã e o tigre se alimentou de mim, me comeu. O que que a maçã é? O que que eu sou? O que que o tigre é? A maçã vai ser o produtor. E a pessoa, o consumidor primário. E o tigre que comeu a pessoa? Consumidor secundário. Ok? É isso que perguntou aqui na questão. Na hipótese, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão o quê? Então, o tigre aqui serviu de alimento para o abutre. Se ele servir de alimento para o abutre vai estar sendo o quê na cadeia alimentar? Vamos ver aqui as alternativas. Vai ser produtor e consumidor primário. A, consumidor primário e consumidor secundário. B, consumidor secundário e consumidor terciário. C, consumidor terciário e produtor. D, consumidor secundário e consumidor primário. E. Qual alternativa que você julga que seria correta? Acertou? Quem respondeu a letra C. O consumidor secundário vai ser o tigre. Porque, ó, veja bem, vou fazer aqui de novo, para ficar bem frisado para vocês. Se eu, no meu caso, comer a maçã, o tigre se alimentar de mim, então aqui tem o tigre, e o abutre se alimentar do tigre, eu sou consumidor primário, o tigre é consumidor secundário e o abutre é consumidor terciário. Questão fácil essa, hein? Mas vamos entender um pouquinho melhor o que seria uma cadeia alimentar. O que seria uma teia alimentar nessa aula de hoje. Anotem o seu caderno. Faça seu mapa mental. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que serve de alimento um para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferíveis de um nível para o outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar e a eliminação desses organismos no ecossistema pode levar a um desequilíbrio, ao impacto ambiental, afetando a cadeia. Então vamos aqui. A planta vai ser o produtor. O gafanhoto comeu a planta, consumidor primário. O sapo se alimentou do gafanhoto, consumidor secundário. A serpente, a cobra, se alimentou do sapo, consumidor terciário. E o gavião se alimentou da serpente, consumidor quaternário. Veja que tem um fluxo de energia. Esse fluxo de energia vai da planta até o gavião. Você acha que ele aumenta ou acha que ele diminui? Respondeu corretamente quem falou que ele diminui. Porque a planta vai ter a energia que provém da onde? Do sol. Ela realiza a fotossíntese. Então, ela tem maior quantidade de energia. E essa energia gradativamente diminui. Ó. Coloca uma seta assim. Ó. Ela começa mais alta e vai diminuindo. Fluxo unidirecional. Vai sempre em uma direção. Então, por que a planta é o produtor, professor? Porque ela produz energia que vem do sol. Energia solar, luminosa, em energia química, que é a glicose, fotossíntese. Por que o gafanhoto é consumidor primário? Porque ele se alimentou da planta. E por que o sapo é secundário? Porque ele se alimentou do gafanhoto, que se alimentou da planta. E a serpente? Se alimentou do sapo, que se alimentou do gafanhoto, que se alimentou da planta, ele é terciário. E no caso do gavião, quaternário, ele é o último, ele é o topo da cadeia alimentar, ele é o último organismo, só que ele tem menor quantidade de energia. Fácil isso, né? Vamos ver aqui então. Na cadeia alimentar, além de posição, consumidor primário, secundário, terciário, nós temos os níveis tróficos. Níveis tróficos significam níveis de energia da cadeia. Será que é a mesma coisa da posição da cadeia? Vamos observar que a planta era o produtor e o gafanhoto era o consumidor primário. Se eu levar em consideração a energia, a planta não é aquele ser que tem mais energia? Sim? Ótimo. Então ele é um nível trófico 1.
Se ele é nível trófico 1, o próximo é nível trófico 2. Não confundam, hein? Posição na cadeia com nível trófico. Vamos marcar? Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia recebe o nome de nível trófico. Produtores, consumidores, decompositores são os diferentes níveis observados nesse esquema. Veja bem, a planta produziu energia, produtor. O indivíduo consumiu a planta, consumidor. Algum desses indivíduos morreu. Quem vai agir? Fungos e bactérias, decompositores. Vamos colocar aqui nessas imagens os níveis tróficos, tá? Todas essas três plantas aqui, ó, vão ser nível trófico 1. Professor, mas não é o consumidor primário? Não, gente, não é o consumidor primário. É o nível trófico 1. Todos esses animais aqui, ó, que estão se alimentando da planta, são consumidores primários, não são? No caso dos níveis tróficos, eles vão ser níveis tróficos 2. Depois do nível trófico 2, eu tenho todos esses outros animais aqui, ó, né? Eu tenho nível trófico 3. E por fim, eu tenho esses dois últimos animais, que inclusive pode se alimentar da serpente. Nível trófico 4. Vamos deixar bem frisado aqui, então. Se for a posição na cadeia, produtor, as plantas, esses animais, consumidor primário, esses outros animais, consumidor secundário e, por fim, consumidor terciário. Então, o nível trófico é sempre a posição na cadeia mais 1. Então, se eu tiver lá consumidor primário, ele é o nível trófico 2. Se eu tenho consumidor terciário, ele é o nível trófico 4. Mas, pegaram? Fácil demais, né? Vamos aqui, então, colocar maior a imagem aqui para a gente. Se perguntar lá na minha questão do meu ensino médio, o que esse ser está fazendo na cadeia? Ele está fazendo o papel de produtor. Qual que é o nível da planta? Nível trófico 1. Vamos aqui para esse peixe. Esse peixe é qual o nível trófico? Nível trófico 3. Qual que é o papel dele na cadeia? Consumidor secundário, porque ele se alimentou do consumidor primário. Então, eu tenho vários exemplos que a gente pode dar aqui. Vamos pegar esse gavião nessa cadeia. Se alimentou do sapo, se alimentou do besouro e se alimentou da planta. A planta é nível trófico 1, o besouro é 2, o sapo é 3 e o gavião é nível trófico 4. 1, 2, 3, 4. Consumidor, no caso do besouro, primário, no caso do sapo, secundário e no caso do gavião, consumidor terciário. Então, é importante que você nessa aula saiba o que é nível trófico, o que é posição na cadeia. Vamos ver aqui o rato. Só o rato, avaliado separadamente, ele não é o nível trófico 2, porque o trigo é nível trófico 1 e a serpente é nível trófico 3. Qual que é o consumidor que ele é? Consumidor primário. Por que ele é consumidor primário? Porque ele consumiu o trigo, que é o produtor. Cadeia alimentar é o fluxo unidirecional decrescente de energia. Aprenderam isso? Anotar no caderno? De fundamental importância que você saiba. Não erre isso nas suas avaliações. Coruja, serpente, rato, milho. Professor, mas ela não está seguindo, está girando. É a mesma coisa. É um fluxo unidirecional. Não está indo do milho para a coruja? Ok. Professor, se o rato morrer, quem vai agir no rato? Então, beleza. Se o rato morrer, hein? Ele comeu milho. Ele não é o consumidor primário? O rato está morto, está lá, né? Deteriorando, né? A serpente não existe. Quem vai agir sobre o rato? Não são os fungos e as bactérias? Sim ou não? Fungos e bactérias? Sim.
Então, os fungos e as bactérias são consumidores secundários? Negativo, nada a ver. Porque eles estão decompondo a matéria morta já. Então, no caso aqui, eles são os decompositores. Anotaram aí? Eles são os decompositores. Se qualquer um desses indivíduos morrer e fungos e bactérias atuar sobre esses indivíduos, eles vão ser os decompositores. Esses seres que decompõem a matéria orgânica em matéria inorgânica. Vejamos aqui a serpente. Comeu rato, consumidor secundário. A coruja comeu a serpente, consumidor terciário. E o milho, na posição dele na cadeia? O milho aqui vai ser o produtor. O milho vai ser o produtor. Professor, mas aí você falou de níveis tróficos. Ouvi bem? Níveis tróficos? Muda a situação. Vou mudar minha caneta aqui se muda a situação. Até a cor dela eu vou colocar diferente, para você não confundir. Pô, roxo. Se você não estudar, a situação vai ficar roxa. O milho aqui vai ser nível trófico 1. Não é mais produtor. E o rato? Nível trófico 2. A serpente, nível trófico 3. E a coruja, nível trófico 4. Lembrem dos decompositores? Se eles atuarem fungos e bactérias no rato morto, eles são nível trófico 3. Mas se eles atuarem na serpente morta, eles vão ser nível trófico 4. Eles são os decompositores. Podem atuar em qualquer nível ali de ser vivo morto. Importante também para você isso aí. Olha o fluxo de energia aí nesse esquema, nesse mapa. Ficou bem bonitão aí para a gente. Produtores na base da pirâmide de energia, e essa aí está representando uma pirâmide, são os indivíduos, organismos, sempre com a maior quantidade de energia. No caso aqui, eles obtêm energia do Sol. Depois eu tenho o coelho. Essa energia diminui. Depois a serpente diminui mais um pouco. E depois a águia. Quanto que diminui? A tendência nos exercícios, nas avaliações, é que a energia diminua 10%. Que veja bem, eu tenho 10 mil, depois eu tenho 1.000, depois eu tenho 100, depois eu tenho 10. Questões essas também que podem aparecer na prova de matemática, hein? Cuidado aí, fique atento nesse sentido. 10% que vai estar diminuindo. Então, 90% fica para o indivíduo, 10% ele passa para o próximo nível. A partir disso, eu consigo criar as pirâmides. Essa é uma pirâmide de energia. Ok? Desafio. Desafio para você aí, então. Para saber se você está antenado, está dormindo aí, sacode a poeira. Sacode a poeira que agora é com você. O fluxo de energia em uma cadeia alimentar ocorre conforme demonstrado. Produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores quaternários. Bom, professor, mas ele já me deu a resposta. Calma, não te deu a resposta ainda. Desafio. Qual organismo representa o nível trófico 5? Se você não tivesse visto essa aula, você ia olhar para os slides aqui e falar, uai, o professor está ficando doido. Nível trófico 5 tem quaternário, terciário, secundário, primário. Cadê o quintenário? Lembra dessa aula? Que é interessante? O produtor, vem comigo, vai ser nível trófico 1. O consumidor primário, nível trófico 2. Consumidor secundário, nível trófico 3. Consumidor terciário, nível trófico 4. E consumidor quaternário, nível trófico 5. Ah, professor, não tinha prestado atenção, hein? E galera, lembra, camarão que dorme, a onda leva. Então, volta lá na resposta. Qual organismo representa o nível trófico 5? Vai ser fitoplâncton? Vai ser zooplâncton? Vai ser peixe menor? Vai ser peixe maior? Não. Vai ser quem? O tubarão. Se você não tivesse prestado atenção nessa aula, possivelmente você teria errado essa questão.
Vamos lembrar, posição na cadeia é diferente de nível trófico. Mas, vem aqui comigo. Pirâmide de energia. Por que eu sei que essa pirâmide de energia? Porque ela vem em quilocalorias ou em kilojoules, que são as unidades de energia. E observe, a base está maior. Eu tenho lá que 10 mil quilocalorias são produzidos pelos produtores. Lembra quando que é lá a regra da matemática? 10%. Mil quilocalorias tem os consumidores primários. 100 quilocaloria, nós temos os consumidores secundários. E 10 quilocaloria, nós temos os consumidores terciários. Essa pirâmide é considerada uma pirâmide de energia. Vamos escrever no seu caderno? Uma pirâmide de energia. Show? E essa pirâmide nova que apareceu? Olha, não apareceu quilocalorias. Apareceu a quantidade de seres. Eu tenho 1000 plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. Segue uma regra matemática? Não. Essa é uma pirâmide de números, que representa a quantidade de indivíduos que tem uma cadeia alimentar. Então, eu tenho 1000 plantas para 300 gafanhotos para 20 aves. Pode ser o contrário? Pode ser invertida? Pode ser invertida. E a de energia? A de energia não pode ser invertida. E eu tenho uma terceira pirâmide. Ah, meu Deus, agora tá difícil. Não. Energia, números, e agora eu tenho uma pirâmide de biomassa, que mostra ali a quantidade de seres. Não, mostra quanto de ali massa corporal que eu tenho desses seres. Eu tenho 8 toneladas de alfafa, que é um vegetal. Eu tenho 1 tonelada de bezerros para 47 quilos ali de um ser humano. Não quer dizer que um ser humano vai comer um bezerro inteiro. Concorda? Você conseguiria comer um bezerro inteiro? Rapaz, que fome que é essa, hein? Eu não conseguiria comer um bezerro inteiro, não, hein? Deus me livre. Professor, mas se come bezerrinho, é na cadeia alimentar, não é? Respeito as várias opiniões que vocês devem ter aí, as diferenças que existem, né? Mas no meu caso, eu estou presente na cadeia alimentar e acabo me alimentando ali de determinados alimentos, porque eu sou um indivíduo onívoro, como vegetais, né? E alimentos de origem animal. Então, um ser humano aqui conseguiria comer um bezerro? Essa pirâmide não significa isso. Ela mostra a unidade de massa que eu tenho ali em uma cadeia alimentar. Pirâmide de biomassa, pirâmide de números, pirâmide de energia. Professor, qual dessas 3 pirâmides que aparecem mais na minha prova eu preciso me preocupar mais? Com certeza que seria a pirâmide de energia. Top? Definição então para a gente, já que a gente já viu as pirâmides. O que seriam pirâmides de energia? São pirâmides ecológicas, representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Na base dessas representações há os produtores, seguindo dos consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. A fonte que está no site aí para a gente dar uma olhadinha. Então, se eu for construir uma pirâmide de energia, coloquei lá trigo. Trigo é a minha base. Aí eu tenho boi, ou vaca, está mais em cima, menor. E eu tenho o ser humano. Caso o exercício na energia me deu que a planta tem 25 mil quilocalorias, quanto que resta para o ser humano? Vamos lá ver? Se eu tenho 25 mil, quanto que passa para o próximo nível? 2.500, não é? Quanto passa para o próximo nível? 250. Bacana? Com isso, eu também entro no produto primário bruto, que é quanto de energia chega para esse ser vivo. Produto primário bruto, então, é a quantidade de energia que chega para ele. E produto primário líquido é quanto de energia fica para ele. E respiração, o restante, é o que se perde aí ao longo da cadeia alimentar. Então, normalmente, existe uma fórmula que é ppl
é igual a ppb, e você já deve ter visto no seu livro didático, menos o restante, ou menos a respiração, menos aquilo que ele utiliza. Vamos fazer com números inteiros? Para você ter uma noção do que eu estou falando? O exercício me falou que chegou ali no boi a 30 quilocalorias, ok? Quanto que ele vai passar para o próximo? Não é 3? Quanto fica para ele? Então vamos ver aqui, ó. ppl é igual a 30. Quanto que ele passa para o próximo? É 10%? Menos 3. Quanto que é o produto primário líquido? 27 quilocalorias. Fácil, né? ppl é igual a ppb menos o restante. Uma fórmula mágica aí para você calcular o produto primário líquido. Na sua vida, como você pode aplicar isso? Para quem trabalha e recebe um salário, o salário bruto é de uma forma. Ele vem mais, R$1.000, R$2.000, R$10.000. O líquido é menor. Então, o produto primário líquido é menor que o produto primário bruto. Lembra aí do seu salário para você não se esquecer dessa aula. Essa aula, então, para recapitular, nós aprendemos sobre ecologia, conceitos de cadeia alimentar. Nós vimos o fluxo de energia, nós vimos as pirâmides ecológicas. Lembra quais foram elas? De massa, de energia e de números. Massa, energia e números. E vamos lembrar aqui o conceito também de teia alimentar, que vai ser o conjunto de cadeias alimentares. É como se tivesse uma ramificação. Lembramos também de nível trófico. Nível trófico, que é o nível de energia, a posição que ele está ali, né? A planta é o nível trófico 1, o trigo é o nível trófico 1, o girassol é o nível trófico 1. O consumidor primário vai ser o nível trófico 2. Beleza? Trouxe aqui o panda comendo o bambu. Então, se o panda está comendo o bambu é o produtor e o panda é o quê? Consumidor primário. E o nível que ele é? Nível trófico 2. Já no caso aqui da planta, que é o próprio bambu, é o nível trófico 1 e ela é o produtor. Por que ela é o produtor? Porque ela realiza fotossíntese. Encerra essa aula. Show para você. Dê continuidade a esse curso que você está fazendo. Lembre que nada na vida é fácil. Você precisa ser um vitorioso e uma vitoriosa. E para isso você precisa de tempo, dedicação. Camarão que dorme, a onda leva. Vou encerrando nossa aula aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.